Muitos brasileiros não sabem, mas a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul agora em 2024 não é uma novidade para o povo gaúcho. Houve outra cheia histórica que dizimou o estado no ano de 1941. Essa era até agora a maior referência de desastre natural na região. O nível de elevação do rio Lima alcançando 4,76 metros em Porto Alegre. O nível do ainda ultrapassou a marca da maior enchente desde 1941, quando inundou grande parte do centro da capital gaúcha, bem como toda a região em volta. A cheia dos anos 40 foi a maior já vista no Brasil durante todo o século XX. Até agora essa cheia havia ficado marcada como a pior enchente da história de Porto Alegre e região entre os meses de abril e maio. Daquele ano a cidade teve 22 dias de chuva de maneira ininterrupta. Na ocasião as chuvas se distribuíram na chamada bacia hidrográfica da Lagoa dos Patos, que recebe as águas do Enda e de outros rios do Rio Grande do Sul. Consequentemente aconteceu a elevação do nível dos rios do estado. Ninguém esperava por uma catástrofe tão grande. Cerca de 70 mil pessoas ficaram desabrigadas. O número equivale a aproximadamente um quarto da população da capital gaúcha na época, que era de 272 mil habitantes. Assim como agora, as aulas foram suspensas e as escolas da cidade se transformaram em abrigos. Nessa época não havia como saber notícias dos parentes e amigos, e até mesmo pedir ajuda de outros estados era algo complicado. Apenas o governo do Rio Grande do Sul e o governo federal enviavam insumos para manter as 70 mil pessoas atingidas. Em uma carta de 41 escrita por Helena Silva durante a tragédia, a jovem de 16 anos conta detalhes da enchente histórica. Pararam e o telégrafo interrompeu. Estávamos simplesmente isolados de tudo. Tem notícia. Cinema, colégio, faculdade de medicina e direito ficaram cheios de desabrigados e o governo tentando. Todo o pessoal. Barcos se tornaram o principal meio de transporte durante o período caótico. Se hoje temos já que carros 4x4 e lanchas potentes, há cerca de 80 anos apenas barcos, canoas e carroças podiam levar salvamento às famílias atingidas. Nessa época os carros não possuíam uma tecnologia que permite entrar em poucos centímetros de água, nem que fosse por pouco tempo. Os banqueiros agiam como meninos de recado, levando as cartas de uma família para outra na esperança de tranquilizar amigos e parentes sobre a situação de cada um. A cidade teve vários dias às escuras, sem água, sem leite, sem jornal para saber as notícias. A enchente atingiu o porto, a estação ferroviária e o aeroporto municipal. Ainda segundo o museu, um dos momentos mais críticos do episódio foi quando a água atingiu a usina gasômetro e deixou Porto Alegre sem. Depois do apagão veio também a interrupção do abastecimento de água. Segundo registros da época, um terço dos estabelecimentos comerciais da cidade ficaram embaixo d'água por cerca de 40 dias. Muitos animais morreram. A enchente histórica levou os governantes a tomarem a atitude de construir um muro de proteção para a cidade de Porto Alegre. Então, no início dos anos 70 foi construído um muro da Mauá, uma estrutura de concreto que mede 3 metros de altura e tem mais de 2,5 km de extensão, e que hoje faz parte de um sistema de contenção de águas. Esse muro resistiu bem às inundações durante todos esses anos. Atualmente a cidade tem 24 quilômetros de dicas que imagem lá fui até a Avenida Castelo Branco e seguem pela Avenida Beira Rio, e mais 44 quilômetros de internos. As imagens dos arroz que atravessam a cidade para a água sair da cidade. O sistema é completado por causa de bombas, canais e comportas. Quando o nível do rio está alto, as bombas jogam água nos rios. No total são 68 quilômetros de 14 comportas e 19 casas de bomba, mas infelizmente em 2024, os diques não resistiram à força das águas.